então vamos aqui aos materiais. Essa peça é uma peça que vai bem poucos materiais. E o que dá o charme, na verdade, são as combinações do que você vai colocar ali das cores, né? Pra deixar a peça assim mais fofinha, né? Mais bonitinha. Então, precisa pensar bem nessa composição de cores. Eu já fiz alguns aqui que eu comecei a fazer, falta ainda finalizar com os botõezinhos e os detalhes, mas ó, fiz essas jogadinhas assim de tecido, esse de poazinhos com a Hello Kitty, daí combinando com o vermelho, o viés no azulzinho, né? Então ele vai ficando essa combinação de colorido. Essa aqui é uma estampa que tem a Frida, né? Frida Kahlo. Então, ela é vermelho, um vermelho rosado com verde. Então, eu usei aqui também os detalhes em verde no mesmo, próximo ao tom verde escuro, né? E o viés vermelho. Então, a gente vai fazendo as composições. Esse que eu vou fazer agora aqui com vocês, a gente vai usar, então, o molde, que eu vou deixar esse molde pra vocês no Drive, na descrição aqui do canal, tá bom? Então, é um molde bem pequenininho e não tem, assim, uma grande dificuldade para você também fazer um molde desse, caso você não tenha como imprimir. Eu usei uma pecinha dessa aqui, ó, essa régua transferidor. Então, se você for ver que ela dá bem certinho o tamanho da régua aqui, e daí depois eu coloquei mais metade do outro lado, para fazer a aba fechando aqui. Então, é o transferidor inteiro e aqui é o meio transferidor. Então, ele forma esse desenho aqui. E daí, os bolsinhos, eu usei a parte de baixo, só que um dedinho a menos aqui, para dar o espacinho de colocar o viés e o zíper. Então, de repente, se você tem aí um transferidor ou um círculo, tipo, tamanho de um pires, mais ou menos, você consegue construir um molde parecido com esse. Às vezes não fica exatamente igual, mas consegue fazer algo bem parecido que funcione bem. Mas, de qualquer forma, caso vocês queiram imprimir, eu vou deixar na descrição o link para o Drive, onde você vai ter acesso ao molde, tá bom? Então, o que a gente vai precisar? Vai precisar do tecido principal 2 vezes. Ó, aqui eu vou deixar ele inteiro assim, porque eu já vou colocar ele eu vou usar de estruturador o TNT 150, mas você pode usar o estruturador que você tem aí. Não precisa ser um estruturador muito grosso. No máximo, acho que uma R1, né, a manta R1 já é o suficiente. Então, eu vou colocar o TNT dentro, né, fazer aquele sanduichinho, e eu vou riscar o molde aqui, vou costurar toda a volta, já fixo assim, né, com o sanduichinho pronto já, o estruturador no meio e o tecido principal na frente e atrás. E daí já vou riscar aqui, marcar para costurar e já tiro o excesso, ele já fica pronto essa base. Para fazer os bolsinhos, eu vou usar 2 tecidos. Aqui eu tô usando da mesma cor, que vai ser a composição. Mas você pode fazer cada bolso de uma cor também, e aí você vai brincando com as cores, né? Então, eu tenho esse tamanho aqui do molde de referência, então ele precisa caber com sobra aqui, ó. Um desse aqui, eu só vou fazer a beiradinha, a costurinha da beiradinha, e o bolsinho vai ficar dessa forma. O bolsinho que tem o zíper, a gente vai fazer, tem que caber também ele aqui, só que a gente vai fazer a colocação do zíper e do viés depois aqui tudo junto, tá? Pra ele construir esse bolsinho aqui, ó, que são 2 bolsinhos, ó. Esse é o bolso, digamos assim, que cabe nota, uma coisa maior, e tem esse bolso de moedas com o zíper, para que ele fique, as moedinhas não fiquem caindo, né? Porque mesmo que tenha esse fechamento assim, se ficar assim, de repente as moedas caem, né? Então, tendo o zíper, não tem perigo de moedinha ou alguma coisa menorzinha não cair. Aqui daí cabe o cartão, cabe nota, até uma chave, né? Então, daí fecha com esse botão daqui. Então, eu vou mostrar pra vocês ali na construção, mas vai ser assim, pro corpo principal, 2 vezes no tamanho do molde, do tecido, e 1 vez no teu estruturador. Pros bolsinhos, vão ser
seriam 4 vezes, né? Mas como eu tô fazendo ele fechadinho, ó, então eu cortei 2 vezes o tamanho dobrado, tá vendo? Tá dando pra entender? Se você for fazer cada pedacinho de uma cor e emendar, então seriam 2 vezes para um bolso, 2 vezes para o outro bolso, ou um só dobrado aqui, certo? Para fazer os 2 bolsinhos ali. Depois eu já mostro pra vocês que é ali que a gente vai fazer a junção com o zíper, então precisa do zíper e do cursor, o viés da cor que você preferir para fazer a combinação. E para a aba, também tem o molde aqui, é uma aba simplesinha, ó. Eu vou pegar aqui também 2 pedacinhos de tecido suficiente para caber a aba aqui, em cima. Eu já coloco, ó, direito com direito dos tecidos. E embaixo eu coloco o estruturador que eu tô usando, no meu caso, o TNT. E é assim também que eu vou fazer, riscar aqui, fazer a costura para daí desvirar e ela ficar pronta para montagem. É uma peça bem simples. São esses materiais com esses moldes que você vai precisar. Então, a gente vai lá para a máquina, para eu poder explicando no passo a passo, que vai ficar bem simplesinho o entendimento. Essa peça é uma peça bem bonitinha e bem rápida de fazer. Então, eu venho para a máquina já com esses materiais ali todos separadinho e eu deixo o molde aqui também, porque eu vou precisar dele nesse momento para riscar aqui nas peças. Então, eu já venho com os tecidos já previamente recortados nos tamanhos adequados, né, para fazer a montagem. Eu começo pela parte principal. Então, eu coloco o TNT, né, o meu estruturador, no meio dos meus tecidinhos que eu escolhi aqui para fazer frente e trás do meu porta-moeda. Como o TNT, ele não tem cola como a manta, né? Nem de um lado nem do outro, como a manta R1 ou R2, eu faço essa montagem usando bastante alfinetes. Eu junto bem, ajeito bem aqui tanto frente, ó, quanto trás, para eu poder fazer a costura unindo, mesmo sem ele ter cola. É bem tranquilo, ó. Eu junto tudo aqui, olha, fica bem esticadinho atrás também, então eu venho puxando assim, né, esticando pra ele vir bem juntinho. E daí aqui eu risco o molde, tá bom? Eu venho e vou fazer o risquinho do molde ou com a caneta fantasminha ou com o giz, o que tiver mais fácil ali. Risco todo ele, eu vou acelerar aqui. Então, olha lá, feito isso, né, eu risquei com o giz, agora eu vou pra máquina e vou fazer uma costurinha bem em cima da risca, tá bom? Olha lá, fiz a costurinha. Agora eu vou cortar em volta, bem perto da costura, mas, né, sem cortar a linha. Então, ele vai ficar assim, ó, frente e trás. Eu fiz aqui, ó, como esse modelinho, esse tecidinho, ó, eles são uns caracóizinhos. Ele tem cabeça, né? Então, tudo lá pra cima. Então, aberto, ele vai ficar com a aba assim. E daí, ó, o lado de cá, eu fiz ele ao contrário. Ele vai ficar pra cá. Tá vendo que aqui, ó, a beiradinha ele não pegou, né? Mas vai vir o viés aqui por cima e vai cobrir bem tranquilinho, tá bom? Então, ó, daí assim ele fica o caracol certinho. E quando ele tá com a abinha abaixada, o caracol também fica com a posição certa. Mas aqui ele fica ao contrário. Eu não quis fazer emenda aqui no meio, né, pra virar, porque é uma peça muito pequena. Daí acaba sendo complicado, assim, eu preferi não, tá bom? Mas daí é a opção de vocês também. Quando tem uma peça assim que tem cabeça, vocês podem, né, fazer a costura virando ali e montando de uma forma que fique de pé dos dois lados. Então, agora pra gente fazer a aba,
A gente vai fazer da seguinte forma, a gente pega o molde, coloca aqui em cima do tecido. O tecido aqui tá direito com direito, 2 pedacinhos do tecido. E vou colocar aqui atrás também o estruturador. No caso, né, o meu TNT, o estruturador que você optar por usar. Dá pra fazer sem estruturador também, caso for a sua escolha, né? Porque o importante também é não fazer com um estruturador muito grosso, porque uma peça pequenininha, daí ela acaba ficando muito grosseira. E da mesma forma, a gente vai pra máquina e vai costurar em cima dessa linha aqui ao redor. Mas não, aqui embaixo não costura, deixa aberto pra desvirar a peça. Depois disso, a gente vai cortar o excesso aqui, ou corta com a tesoura de picote, ou corta com a tesoura normal, e daí vem fazendo uns pequenos picotezinhos, mas não venha muito perto da linha, para não ter perigo de descosturar ou desfiar o tecido. Aqui embaixo eu vou tirar um pouco desse excesso aqui também. Só deixar um pouquinho para facilitar na hora da costura. Então, agora a gente vai desvirar. Cuidado nessa hora. Ó, eu faço assim, coloco o dedo por dentro e com o dedo de fora eu empurro o fundo, pro fundo vir subindo aqui. Eu vou daí empurrando com o dedão ali, ou como for mais prático. Quando o fundo chega aqui, daí eu puxo e desviro todo, pra tentar cuidar com as costuras, não ficar forçando muito, para as costuras não desfazerem. É uma pecinha pequenininha, né? Ó, daí aqui eu só ajeito, não fico empurrando muito, para não ter perigo de desfazer aqui a costura, tá bom? Aí a gente vem, ajeita, vai no ferro também, né? Importante, passa bem certinho. Se quiser, dá pra fazer uma costurinha de pesponto aqui também, né? Eu prefiro nem fazer, né? Essa peça é uma peça pequenininha e a ideia é pra ela ser também rápida de ser feita. Então, eu só dou aquela vincadinha e daí depois, quando eu vou passar toda a peça no final, pra apagar qualquer marcação, alguma coisa, eu passo tudo no ferro de uma vez só daí, tá bom? Então, a gente já tem a aba, já tem a parte do corpo, e a gente vai agora fazer os bolsos. Então, como que eu vou fazer aqui? Um bolso, o bolso principal, o maior ali, que não tem zíper, eu faço direto assim, já tá dobradinho aqui. É dessa forma que ele vai lá. Eu só vou fazer uma costurinha aqui de segurança aqui, pra ela não ficar mexendo esse tecidinho. Só por isso mesmo. Aqui do ladinho por enquanto. No outro tecidinho, a gente vai fazer a colocação do viés e do zíper. Então, como que a gente faz? Eu já vou aplicar o zíper aqui direto, tá? Venho com o zíper, coloco na posição certinha onde eu vou aplicar. E a mesma costura que fixa o zíper já é a costura que vai fazer o rebate aqui no tecido. Aqui, uma costura só, já prende o zíper, tá? E já faz o acabamento aqui da frente. Daí, nesse momento, a gente não pode esquecer de colocar o cursor. Colocado o cursor, agora a gente vem com os dois bolsos, sobrepõe um ao outro aqui. Eu só vou colocar um alfinete aqui pra segurar, aqui no meio. E esse fechamento aqui, eu vou fazer com o viés. Eu já vou cortar um pedaço suficiente. E aqui eu vou fazer uma colocação direta. Só vou dobrar o viés aqui, marcar ele ao meio. Dando aquela vincadinha. E já vou fazer aquela colocação direta, assim, com uma costura única, fecha os dois lados já do viés.
já tiro aqui o alfinete e vamos seguindo aqui. Muito bem, feito isso, ó, o bolsinho, os dois bolsos já estão prontos. Aqui vai ser o bolso para nota e cartões e aqui o bolso de moedas. Vamos para a colocação na peça mesmo. Então, como que a gente vai fazer aqui? A aba é essa parte um pouquinho menor aqui, né? Aqui vai ser onde vão ser os bolsos. Essa marcação de divisão aqui no meio, tá vendo? Onde tem o encontro, né? Então, ficou aqui mais ou menos bem na saidinha aqui, né, dos caracóis, vamos dizer. Eu vou sempre colocar o primeiro bolso aqui do viés 1 centímetro para baixo, para ele não pegar aqui na dobra, não ficar aquele embolo de o viés aqui, então daí ele não baixa a aba direito, né? Então, a gente dá um espacinho. Então, se a marcaçãozinha aqui no canto, eu coloco ele aproximadamente aqui, ó, eu faço ele bem de olho, mas ele dá 1 centímetro. 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá. Então, ajeito ali. Eu fixo com os alfinetes, porque agora a costura vai ser feita por trás aqui. Agora, a gente, ó, fixou, ele ficou a 1 centímetro aqui. A gente vai virar e vai fazer a costura aqui por trás e depois cortar esse excesso. Centraliza aqui o cursor, para na hora da costura não ficar pegando em lugar nenhum aqui, não atrapalhar. Fixado, a gente já pode cortar aqui os excessos, deixar tudo preparadinho para a colocação do viés, que o acabamento dessa peça é toda no viés. Dá para fazer rebatendo, né, sem colocar viés? Dá. Só que daí você teria que fazer diferente aqui a parte do corpinho, né? Teria que montar sem o forro. Essa parte de trás você teria que deixar sem, faz todo esse procedimento, colocando, montando o bolso, montando todo ele, só na parte da frente com o estruturador. E aqui, depois de tudo terminado, colocar também a abinha, tudo, você vai vir com o tecido do forro que estaria separado, colocar por cima, direito com direito, costurar, deixar só um espacinho para desvirar e rebater. Se você não quiser colocar com viés, mas essa é uma peça bem pequenininha, o viés acaba sendo bem mais fácil. Antes de colocar o viés aqui para fechar, a gente precisa, ó, como que ficou, ó, o bolsinho principal, o bolsinho de zíper, viu que fofinho? Né? Então, é uma peça pequenininha, mas que é bem funcional. E agora, a gente vai fazer a colocação da aba de fechamento de fora. Então, a gente vai marcar o meio da peça, dessa forma assim, ó. Coloca bem essa divisãozinha junto. A gente vai marcar aqui em cima, eu marco todos os cantinhos para eu ter referência, ó. Em cima, embaixo, por fora e aqui por dentro, principalmente. Daí é onde a gente vai ter a visão para colocar a abinha. Aqui. Vou marcar todo o meio aqui da frente. Com o giz branco, talvez você não enxergue, né? E aqui também a gente vai marcar o meio aqui da aba. Então, agora a colocação vai ser assim, a gente vai marcar, aqui tá o meio, a gente vai vir colocando ela meio com meio. Então, eu consigo usar essa referência aqui do riscadinho pra ver se ela tá bem no meio. Aqui. Coloco um alfinete aqui ou um clipezinho de segurança e, novamente, eu vou costurar por trás aqui e já cortar o excesso.
Pronto, feito isso, ó, o fechamento vai ficar aqui, né? Olha lá, como que ela já tá montadinha. Agora, a gente vem colocando o viés. Eu tô usando o viés de 2,5, tá bom? Vou fazer a colocação rebatendo o viés. Se você quiser fazer aquela colocação direta, achar melhor, fica aí ao seu gosto, né? Já vai fazendo aqui. Eu acho mais difícil para quando é curvatura fazer a colocação assim direta. Em partes retas é tranquilo, mas em curvatura eu acho que fica mais difícil, ele acaba fazendo essas dobras assim. E fazendo o rebate é menos provável de fazer, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Eu começo pela parte de dentro, na verdade, da peça aqui, pra rebater por fora, porque aqui é o acabamento por fora, ela fechada assim. Então, eu vou rebater, vou fixar por dentro e rebater por fora. Não sei se vocês, né, têm experiência com o viés, eu vou fazer a colocação, não vou dar muita explicação especificamente sobre a colocação do viés, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar me perguntando nos comentários, que eu vou auxiliando no que eu puder, tá bom? Pra gente até fazer um vídeo só sobre essa colocação do viés. Mas vamos lá, acelera aí. Olha lá, terminada ela fica assim, né? Uma parte da costura, que a gente ainda tem alguns detalhes pra fazer. Vamos colocar ainda aqui um botãozinho de pressão pro fechamento externo. E eu vou colocar também uma alcinha nela nesse cantinho aqui, com um ilhós e uma fitinha. Pra ela ter uma alcinha de mão também, ou usar até como um chaveiro, porque ela é uma peça pequena, dá até pra ficar como um chaveiro ali. Então, eu vou colocar esses detalhes. Vocês viram que eu não coloquei etiqueta nessa peça, porque é uma peça pequenininha, então a gente teria que pensar, de repente aqui atrás, colocar a etiqueta, ficaria bonitinho, né? Mas teria que ver certinho onde você pode preferir de colocar a sua etiqueta. Nessa peça aqui, eu vou estar colocando uma etiqueta de cursor, tá? Eu tenho aqui a parceira do canal, a MM Personalizados, tem na descrição do canal, ali tem o contato dela, tanto faz as fitinhas de cetim, que daria pra fazer a fixação aqui atrás, mas nesse caso eu vou usar a fitinha de cursor. Eu gosto bastante de usar a fitinha de cursor sempre que as peças têm zíper, assim dá uma incrementada, principalmente quando são esses cursores mais simples, ele dá um charme no cursor e ao mesmo tempo fica ali com a minha assinatura, né? Então eu uso essas etiquetinhas, vocês podem fazer contato com a MM Personalizados na descrição do canal, tá bom, pessoal? Eu vou fazer os acabamentos desses detalhes de botão e trazer aqui para vocês verem como que ela fica terminada. Essas opções, assim, de fechamento, de colocar ou não a alça, de que forma colocar a alça, você poderia colocar a alça costurada aqui, né? Poderia fazer o botão aqui de velcro, se você não tiver um botão de pressão, né? Então, você pode fazer várias escolhas que vão personalizando a sua peça, deixando ela com o seu jeito, porque, igual eu falo, a gente não copia, a gente se inspira. Então, a gente vê uma peça, gosta e vai fazendo tanto com as nossas condições de materiais, o que a gente tem disponível, quanto também os nossos gostos, preferências e também o conhecimento que a gente tem. Por exemplo, eu não sei colocar o viés, não tô me sentindo segura para tentar. Faz rebatendo.
também é importante você se arriscar no viés, porque senão a gente não aprende, né? Mas não tá segura no momento, não tem problema. Vai lá e faz de outra forma. Ah, eu não tenho botão de pressão, eu não tenho alicate, eu não tenho balancinho. Faz com velcro, não tem problema. Faz com aquele colchete que dá para fazer a costura manual, né? Então você pode ir escolhendo aí algumas outras opções que atendam tanto a sua condição de técnica, de manuseio de materiais, quanto o que você tem de material disponível, tá bom? Eu vou finalizar e mostro aqui para vocês. Então, aqui tá a peça finalizada, essa que vocês acompanharam, né? Ó, coloquei o botãozinho tic-tac para fechamento aqui na frente. Ó. Aqui eu coloquei um ilhós no cantinho e coloquei uma alcinha nessa peça, ó. A alça eu fiz com o próprio viés, tá bom? Fiz ali, dobrei o viés e fiz a alcinha para combinar ali com a cor da peça. E como também é bem fininho, né, a passagem do furinho aqui do ilhós, não dá pra ser uma coisa muito grossa, tem que ser um barbante, né, ou então como eu fiz aqui com a tirinha fininha. Essa outra aqui também, que eu já tinha mostrado pra vocês, ela ficou assim, finalizada, coloquei a alcinha também. E aqui uma outra opção, eu fiz ela também da mesma forma, só que eu coloquei a argola de chaveiro, né? De repente colocar direto na bolsa, na mochila e ficar mais fácil aqui. Eu fiz algumas outras estampas também, ainda faltam finalizar, essas aqui ainda não estão com os botõezinhos e nem com o ilhós ainda, mas só para vocês terem uma ideia de algumas opções de cores, né? Essa aqui eu queria mostrar para vocês, ó, essa aqui eu fiz ela sem a aba, sem aquela abinha aqui. Então, eu vou colocar o botãozinho direto aqui e aqui na parte do bolso. Deixa eu abrir aqui. Colocar aqui o botãozinho, né? O tic-tac. Então, ela vai fechar direto assim. Então, ela não tenha aquela sobreposição, essa abinha aqui, tá bom? Então, são essas as peças. Ah, deixa eu mostrar aqui também na peça que eu finalizei. Olha aqui no zíper, eu coloquei a etiqueta de cursor da parceira do canal, a MG Personalizados, tá bom? Tá aqui, como eu falei pra vocês que eu colocaria, pra vocês verem como que fica. Então, dá um charminho ali no cursor e já faz também o registro ali da assinatura da peça. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Então curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aí se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também, né, de alguma questão que vocês queiram compartilhar, porque é muito importante esse momento de troca, de interação com vocês, tá bom? Me ajudem aí com os comentários e se inscrevendo e curtindo, e eu vou sempre que possível também contribuindo, dividindo um pouquinho do meu conhecimento e das minhas ideias para vocês também se inspirarem aí. Então, aquele beijo e tchau!